vou me formar em arquitetura, design de interiores e agora o que eu faço? Nesse momento, você deve estar sentindo aí duas coisas. A primeira delas é: uau, eu vou me formar depois de tantos anos na faculdade. Eu realmente, finalmente vou me formar. E você também deve estar pensando: e agora o que eu faço? Eu sei exatamente do que você está passando. Se você já se formou, está recém começando no mercado, eu também sei, porque eu sou arquiteta aí há quase 9 anos e eu passei exatamente por tudo isso que você está passando nessa hora. Talvez você seja aí uma das pessoas que já está posicionada no mercado, já tem um emprego, né? Já tem um negócio e muito bom, parabéns! Você é um super vitorioso, porque essa não é a realidade da grande maioria dos arquitetos do Brasil. A grande maioria passa, sim, por muitas dificuldades para se inserir no mercado logo depois que se forma. E o fato é porque a gente não aprende a ser empreendedores. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende muitas coisas técnicas. A gente aprende a fazer um bom projeto, a pensar como um todo os projetos. Mas a gente não tem noção do que é empreender. De onde é que vem essa palavra? O que eu preciso saber? O fato é que a faculdade não nos ensina a ganhar dinheiro, a ser dono do nosso negócio, que é o que grande parte dos arquitetos acaba fazendo, né? Ele quer ter o seu negócio, só que ele não aprende a ter um negócio na faculdade. Então, ele passa anos e anos remando contra a maré para conseguir se manter no mercado, muitas vezes paga para trabalhar. E de fato, isso acontece, porque eu já passei por isso. E é por isso que eu quero aqui compartilhar contigo algumas dicas que foram fundamentais para mim. Que se eu tivesse, no momento em que eu me formei, alguém que me falasse essas dicas, já teria mudado todo o cenário da minha vida. Não são verdades absolutas, mas me ajudaram muito e eu quero aqui compartilhar contigo. Primeira coisa que eu acho que você tem que parar para pensar é entender exatamente o que você gostaria, o que você deseja, o que você mais gosta para a sua carreira profissional. Você precisa realmente abrir a sua mente, porque o arquiteto, ele fica aí 5, 6, 8, 10 anos, vai depender do tempo que você levou e está levando aí para se formar, mas ele passa muito tempo em uma profissão muito técnica. E aí ele não tem nem um pouco de tato e de contato com coisas humanas, né? Com o que eu gosto, com o que eu não gosto. A gente entra na faculdade muito novo e a gente não sabe muito bem lidar com o que a gente realmente gosta, o que a gente não gosta de fazer. E eu acho que se eu soubesse isso, se eu tivesse procurado por isso, logo depois que eu me formei, eu teria encurtado muito o processo e já ter tido resultado muito mais rápido. Então é legal você parar para ver o que o mercado oferece, né? Hoje a arquitetura ela é uma das poucas profissões que permite com que a gente trabalhe com várias áreas. A gente pode trabalhar com obras, a gente pode trabalhar com projetos, você pode ter o seu escritório, você pode trabalhar em um outro escritório, você pode desenvolver produtos, mobiliários, criar sua marca, sua assinatura. Você pode ter uma empresa de materiais para essas obras, para esses mercados, né? Você pode ter uma fábrica. Você também pode ser um professor universitário. Você pode criar cursos para profissionais do mesmo segmento, de outros segmentos. E você pode atender o público em geral, né? O público final que a gente chama. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. Mas eu quero que você tenha cuidado para que você não se perca nesse mundo de possibilidades. E além disso, não deixe de se escutar. Pare um pouco de ouvir o que as outras pessoas pensam, o que as outras pessoas querem para você, porque você tem que entender dentro de você o que realmente te move e te motiva. E para isso, para conseguir clarear um pouquinho as suas ideias, se você ainda está na faculdade,
Ou se você recém saiu, observe quais são as atividades que você mais gosta de fazer dentro do seu curso, né? Dentro do que você tem contato hoje. Se você faz estágio em algum lugar, se você ainda está na faculdade, o que você mais gosta de fazer? Aí você vai começar a ter algumas pistas do que você gosta, quais são as suas aptidões. Depois, é muito importante você pensar no dia a dia, né? Como que você quer a sua rotina. Você quer ter mais disponibilidade de tempo, você quer ter mais flexibilidade de horários, você quer ter uma rotina mais bem definida. Tem pessoas que gostam muito de uma rotina muito bem organizada, né? Eu começo a trabalhar tal horário, eu paro tal horário. Tem pessoas que gostam de ter o tempo livre, tem pessoas que já preferem ter uma maior segurança financeira, né? Então aí vai mais uma dica para você começar a pensar quais são os seus valores, né? Valores profissionais. E aí é liberdade de tempo, é liberdade de estar em lugares diferentes, é ter mais segurança financeira, né? Enfim, são vários. Mas comece a olhar para isso, porque cada local que você possa trabalhar ou negócio que você venha a ter vai te proporcionar uma coisa ou a outra ou mais de uma delas. Mas é importante que você entenda o que é importante para você, né? Realmente escute o que você gosta. Eu lembro que eu me dei conta, comecei a me dar conta um pouco disso, foi quando eu estava no meio da faculdade mais ou menos, daí eu fui estagiar em uma empresa que vendia revestimentos. E nessa empresa eu fazia os projetos dos ambientes com aqueles revestimentos que a empresa vendia. Então, por exemplo, o cliente chegava na loja, ele queria trocar o revestimento dos banheiros e eu desenhava os banheiros dele com aqueles revestimentos da loja. Eu lembro que no início eu gostava de fazer, mas chegou um momento que aquele estágio estava tão massacrante para mim que eu já detestava ir para aquele lugar todos os dias. Em resumo, o que aconteceu? Eu não fazia um bom trabalho, eu não me sentia motivada, né? Foi assim um momento super delicado, que eu realmente não me sentia bem, não era prazeroso, eu não estava feliz. Então não tem nada pior do que a gente estar fazendo algo que a gente não é nem um pouco feliz. Então observe dentro da sua rotina, do que você já teve contato, o que você realmente gosta. Qual é aquele clique, né? Aquela coisa que faz o seu olho brilhar, que você acorda todo dia motivado para participar daquilo, para fazer aquela atividade. Não existe nada que dê mais resultado na nossa vida profissional do que a gente fazer algo que a gente realmente gosta. Bom, a segunda dica que eu quero te dar é que não adianta que você não vai fazer apenas aquilo que você gosta. Algo que nunca nos ensinaram na faculdade é que nós não aprendemos a empreender, a vender, a ganhar dinheiro. De um modo geral, a gente não aprende nada disso. E você precisa sim se desenvolver em outras áreas de outras profissões até mesmo, para que você tenha resultado na arquitetura. Então, se eu posso te dar aqui um único conselho que demorou muito tempo para cair a minha ficha, frequente cursos de outras áreas, de outros mercados. Nossa, quando eu me dei conta disso, tanta coisa melhorou, tanta coisa mudou para melhor na minha vida profissional que você não faz ideia. Inclusive, o Murilo Gun fala muito isso, né? Nós não criamos nada novo, nós combinamos coisas diferentes. E é exatamente assim que a gente cria coisas novas, né? Que a gente inova e transforma o nosso mercado. Quando eu percebi que eu tinha que frequentar lugares e cursos de outras áreas, eu percebi que existe um mundo muito maior além da arquitetura em si que a gente aprende na faculdade. Porque muitas vezes a gente convive sempre com as mesmas pessoas. Talvez você já tenha ouvido aquele ditado que fala o seguinte: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Esse é o ditado mais certo que eu já ouvi na minha vida. E muitas vezes a gente convive muito com arquitetos, né? Com pessoas da nossa mesma profissão. Porém, se a gente quer ter ideias novas, se a gente quer aprender habilidades que a gente não tem como arquiteto, a gente precisa ir para outro mundo, né? A gente não vai conseguir evoluir se a gente não buscar em outras áreas aquele conhecimento que nos falta, né? Que não esteve presente
durante a nossa faculdade. Você precisa entender de uma vez por todas que você tem que entender algumas áreas além da arquitetura. E entre elas está a gestão, marketing, aprender sobre pessoas. Nossa, pessoas é fundamental para que você tenha um grande resultado na arquitetura. É muito interessante observar a nossa profissão. Agora que eu já tenho um certo tempo de experiência e de formação, eu vejo que o arquiteto ele precisa ter tanto um autoconhecimento como uma confiança muito grande para ele trabalhar com projetos. Porque você tem que pensar uma nova ideia para ser apresentada a uma outra pessoa que você muitas vezes não conhece, você tem pouquíssimo contato com o seu cliente, né, quando ele vai te contratar, mas você tem que apresentar algo que faça sentido na vida dele e que ele realmente gosta. E que com certeza vai ser contestado, né? Porque quando a gente está fazendo um projeto para alguém, digamos assim, você está projetando a sala de uma família. Eles têm vários receios, várias dúvidas, várias inseguranças e dúvidas se gostam ou não gostam de algo. E você tem que enxergar aquela família, entender as necessidades delas e transformar aquilo num projeto. Então você tem que estar muito bem e muito seguro daquilo que você está fazendo para realmente desenvolver um bom trabalho, convencer aquelas pessoas de que a sua solução ela é boa o suficiente. Então observe o quanto de confiança a gente tem que ter em nós mesmos para poder transmitir isso para alguém. E a terceira dica que eu quero te dar é: seja especialista em algo. Eu sei que talvez você está me dizendo, você deve estar nesse momento pensando: ah, mas como assim ser especialista numa coisa só? Eu quero fazer muitos projetos diferentes. Mas o fato é que quando a gente faz tudo, a gente acaba não fazendo nada. E aí você já começa a sua vida sendo um profissional genérico. E o que seria aí um profissional genérico? É aquele profissional que ele é visto pelo mercado, pelos clientes, como apenas mais um. E aí a gente sabe que a cada 6 meses saem muitos arquitetos da faculdade. E eu tenho certeza que você não quer ser apenas mais um profissional entrando no mercado. Você quer ser reconhecido, você quer ganhar aquele valor que você sempre sonhou para você ter uma liberdade financeira e você quer ser reconhecido, ter resultado, né, ter bons projetos executados por aí. Então, se eu puder te dar um conselho, seja especialista em algo. Eu lembro de relutar muito quanto a isso, porque quando eu comecei a buscar cursos fora da minha área, uma das coisas que me falaram era: seja especialista em algo. E eu lembro de realmente relutar muito contra isso. E não é simplesmente relutar. Primeiro, isso é uma crença limitante que nós temos, né? Mas, assim, também é uma questão de sobrevivência. Afinal de contas, eu tenho meu escritório, eu preciso pagar minhas contas, o boleto tá aqui do lado, então eu não posso negar projeto. Mas aí você acaba pegando de tudo, fazendo de tudo e fazendo tudo mais ou menos. Então, é muito importante que você aprenda a ser especialista em algo. O que você ganha com isso? Você ganha velocidade de projeto, porque quando a gente entende muito sobre um determinado assunto, a gente projeta numa velocidade muito mais rápida. Você vai perceber isso. Por exemplo, se eu projeto uma casa, se eu projeto sempre residências, eu já sei qual é o tipo de material que eu uso, qual é o padrão do projeto técnico, quais são os projetos executivos que eu preciso entregar para a obra, para que a obra consiga executar essa casa que eu projetei. Tudo existe padrão. E quando a gente faz muito um projeto, um tipo de projeto, a gente consegue perceber coisas que se repetem. E nesse momento, a gente consegue padronizar as coisas dentro do nosso escritório. E isso faz com que a nossa rotina de projeto fique muito mais acelerada, com que você consiga revisar, saiba exatamente quais são os pontos que você precisa revisar. A sua criatividade fica muito mais fácil de organizar as ideias, afinal de contas você pesquisa muito sobre aquele assunto. E o cliente que te vê fazendo algo específico,
ele te vê como um verdadeiro especialista daquela área. Eu lembro que o momento em que eu realmente larguei o chapéu, né, como a gente costuma dizer, e entendi que ser especialista me tornava alguém que poderia cobrar muito mais caro e alguém que realmente começou a ter sucesso, foi quando um cliente chegou para mim com a proposta de outro profissional. Ele sentou na minha mesa e ele falou o seguinte: olha, Yasmine, eu tenho aqui a proposta de outro profissional. Ele cobrou mais barato que tu, mas mesmo assim eu vou fazer o projeto contigo, porque eu sei que tu é especialista nisso e eu sei que tu vai fazer o melhor trabalho para mim. E aí, nesse momento, todas as minhas crenças limitantes, todas as minhas dúvidas, com certeza tudo aquilo caiu por água abaixo. Porque eu realmente percebi o quanto ser especialista me ajudou. Eu lembro de uma vez, quando eu fazia muitos projetos de muitas coisas diferentes, e aí, talvez você esteja se perguntando, mas eu tô começando, como que eu vou negar projeto? Você não precisa negar projeto logo quando você está começando. Você pode fazer projetos de várias coisas, enfim, até que você consiga ter um pouquinho de organização financeira para focar naquilo que realmente, além de ser algo que você realmente gosta, lembra lá do início do vídeo, mas também que seja algo que vai te dar mais velocidade, que você vai ter especialidade. Mas então não divulga tanto que você faz esse tipo de projeto. Foca nas suas redes sociais, no seu site, naquilo que você quer ser um especialista. Eu sempre trabalhei muito com projetos residenciais. E aí eu lembro que chegou uma cliente que era uma pessoa muito querida e me pediu para fazer um orçamento de uma clínica dentária, né? Uma clínica de dentista. E era um projeto realmente super grande. E eu lembro que eu fiquei semanas e semanas pesquisando sobre aquela área. Por quê? Porque uma clínica dentária tem leis e regras completamente diferentes de um projeto de uma casa. As demandas são diferentes, as necessidades são completamente diferentes. E foi aí que eu me dei conta que eu perdia muito tempo cada vez que eu trocava de área de atuação. Porque projetar uma casa é de um jeito, projetar um restaurante é de outro jeito, projetar uma clínica dentária é outro jeito. Então, por isso, que quando a gente é especialista, a gente faz tudo mais rápido, a gente consegue ter mais lucratividade, porque um dos maiores problemas, um dos maiores problemas que a gente tem é que a gente tem o nosso tempo limitado, né? Temos apenas 24 horas e boa parte a gente passa dormindo. Então, a gente tem a nossa hora tá muito ligada ao tempo que a gente fica projetando. Então, eu não consigo ganhar mais se eu passo muito tempo projetando aquela mesma coisa. Logo, o meu lucro acaba se dissolvendo e ficando cada vez menor. Então, quando eu tenho algo mais específico, quando eu nicho em algo, e talvez você esteja te perguntando, mas o que é nicho? O que é nichar em algo, né? É escolher uma área de atuação mais específica, como, por exemplo, projetos residenciais, que são projetos de casas, projetos de restaurantes, projetos de clínicas, projetos de hospitais, de hotéis, e aí a gente tem um mundo de possibilidades, né? Mas cada um deles vai ter sim uma demanda específica, uma necessidade específica. Então, por isso que quando você tem um nicho que você define, você cria processo de projeto e você faz tudo muito mais rápido do que se cada vez que você for fazer um projeto, você pegar uma nova área, um novo cliente, uma nova demanda, tudo muda completamente. Então, se eu puder te dar aqui pequenos conselhos que não são verdades absolutas, mas são conselhos que realmente mudaram o meu negócio, mudaram a minha vida, eu espero de verdade que tenha te ajudado também. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui qual é a sua dúvida, qual é a sua necessidade, curte para que eu alcance mais arquitetos e mais estudantes que também desejam chegar ao sucesso dos seus negócios.